Olá, queridos! Bem-vindos ao acampamento universitário virtual. É um prazer ter você aqui junto conosco durante esse tempo. Gostaríamos muito mesmo de estarmos reunidos presencialmente, com as brincadeiras presenciais, tudo aquilo que a gente costuma fazer. Mas estaremos sim juntos durante todo esse final de semana, tá certo? E com certeza vai ser muito especial para você e para toda a equipe. E agora, você que está chegando e não conhece a Palavra da Vida, gostaríamos de te mostrar, te apresentar o que é a Palavra da Vida. Fique ligado. A Palavra da Vida é uma missão que existe em mais de 70 países do mundo com o mesmo propósito: promover a glória de Deus, cooperando com a Igreja de Jesus Cristo, visando a juventude. Em Moçambique não seria diferente. Nossas equipes já estão em 3 localidades que atualmente atendem principalmente a região sul do país. E queremos contar para você como a Palavra da Vida atua em Moçambique, apresentando nossas áreas ministeriais. Vamos lá? Um ambiente informal, divertido e intencional, dedicado ao evangelismo e ensino bíblico para levar crianças, adolescentes e jovens a uma experiência de fé definitiva e ao crescimento em sua vida cristã. Promovemos acampamentos para alcançar grupos em diferentes contextos e temporadas durante as férias escolares. Promovemos programas pensados especificamente para a exposição clara das boas novas de salvação do Evangelho de Cristo. Um dos destaques é o Escola da Vida, alcançando jovens nas escolas públicas locais. Realizamos parcerias para apoiar e equipar as igrejas locais no desenvolvimento de ministérios relevantes, promovendo discipulados, treinamento e acompanhamento de líderes, além de seminários sobre diversos temas da vida cristã. Percebendo a necessidade de treinamentos mais consistentes para pastores e líderes, passamos a desenvolver programas intensivos para esse público, contribuindo para ministérios com boa e sólida base bíblica em suas igrejas locais. Nossos cursos buscam investir na vida do líder, não apenas academicamente, mas também em seu caráter, seu papel social e no aprimoramento de suas práticas ministeriais. Produzimos recursos e ferramentas bíblicas em diferentes formatos, como vídeos, áudios, digitais e impressos, para o apoio do Ministério com Juventude, o discipulado e o crescimento pessoal do cristão. Palavra da Vida Moçambique. Desde 2009, alcançando a juventude moçambicana com o Evangelho de Cristo. Muito bom. Nesse tempo vamos seguir juntos aqui no acampamento. E deixe sua mente, seu coração, seus ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar para você. Então, durante todo esse tempo, estaremos aqui. Vai ser incrível. Vamos juntos! Bem-vindos, acampantes. É uma alegria ter todos vocês aqui no nosso acampamento universitário de 2021. E nada melhor do que começarmos com uma oração. Abaixe a sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Deus que decidiu nunca desistir de nós, um Deus santo, 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 um Deus que não se contamina e um Deus que, por isso, enviou Jesus para nos salvar e nos trazer de volta à comunhão contigo. Muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui com esse
esse meio virtual e podermos louvar o Teu nome, aprender do Senhor. E nós pedimos a Tua bênção sobre cada estudo bíblico, cada reflexão, cada palavra, que ela venha encontrar, Senhor Deus, corações preparados, prontos para ouvir, perceber e aplicar a Tua palavra. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já nos tem dado e pedimos que ao final desse acampamento possamos sair daqui decididos de uma vez por todas a não nos contaminarmos com esse mundo. Nós pedimos isto por causa e por meio do único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Chinangwa, 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 Chinanga Juve, Juve, Chinangwa Juve, Juve, Chinangwa Juve, Juve. Olá, trago uma novidade para ti. A novidade é que durante o acampamento universitário virtual não vão faltar desafios, animação e muita diversão. Mas para você poder participar e responder a cada desafio proposto, você vai precisar entrar nos comentários da sessão após a pergunta e deixar a opção correta da pergunta. Simples, não achas? Para esse desafio, vamos falar alguns idiomas, como hebraico, aramaico e grego. Infelizmente, eu não sei falar hebraico, aramaico e muito mais grego. Mas eu sei que você vai conseguir acertar todas as perguntas. Eu vou dizer algumas palavras em português e você terá alguns segundos para identificar a palavra se está em hebraico, aramaico ou grego. Simples, não achas? Então, vamos às perguntas. A primeira palavra para você identificar é Israel. Qual das palavras Israel está em hebraico? Voltamos. Israel é nome de um país do Médio Oriente e muito citado na Bíblia Sagrada. E a opção correta desta pergunta, ou para esta pergunta, é A, exatamente, hebraico. Você que não acertou, não se preocupe, temos mais uma pergunta para si. A segunda palavra para você identificar é contaminar-se. Qual das palavras contaminar-se está em aramaico? Contaminar-se é mesmo que infectar-se, sujar-se por alguma coisa. E a opção correta para esta pergunta é B, exatamente, aramaico. Parabéns para você que acertou. Você que não acertou, não se preocupe. Mais uma pergunta para si. E a terceira palavra para você identificar é adorar. Qual das palavras adorar está em grego? Conseguiu? Adorar ou adoração é um ato de reverência ou devoção a uma determinada pessoa. E a opção correta para esta pergunta é C, exatamente, grego. Não conseguiu acertar ainda? Não se preocupe, vamos para a última palavra para você identificar. E a última palavra para você identificar é soberania. Qual das palavras soberania está em grego? Soberania ou soberano é uma forma de afirmar e dizer que alguém tem domínio absoluto e governa sobre todos e tudo. E a opção correta para esta pergunta é D, exatamente, grego. Então, conseguiu? Falamos todos os idiomas que eu não conheço. Mas, e aí? É tudo? Não, não é tudo. Todas essas palavras me lembram uma história que aconteceu há muitos anos atrás, onde alguns jovens foram presos como escravos para servir ao rei. Esses jovens eram de Israel. Eles decidiram não se contaminar, mas adorar a Deus. E no meio de toda essa história, vemos a soberania de Deus agir. Acompanhe toda a programação, porque nas próximas sessões vamos falar de tudo isso. Até mais! Eu decidi não me contaminar. Este é o tema do nosso acampamento esse ano. Baseado naquele texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz: Daniel, porém, decidiu não se contaminar. E o nosso desejo durante esse acampamento é que o Senhor Jesus esteja a nos ensinar, a nos relembrar, a nos dar cada vez mais a convicção, a confiança no Senhor Jesus, para dizer não
né, a essas questões que no nosso dia a dia, durante a nossa vida, tentam tirar o foco do nosso Senhor Jesus. Eu decidi não me contaminar. Eu não sou daqui, cidadão do céu. Eu sou. Tentações aqui, terei de fugir e eu vou. Quão bonito e tentador, tudo em meu redor. Mas eu sei que é passageiro, vou permanecer em Jesus. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar dos falsos deuses, religiões, e não importa o preço a pagar, vou me purificar, porque eu almejo a glória de Deus. Em oração e devoção, vou depender de Jesus Salvador, pois Ele é soberano sobre a vida que está em suas mãos. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Eu decidi não me contaminar. Eu decidi. E você? Eu decidi não me contaminar. Não é esse o tema do nosso acampamento? Calma. Essa não é mais uma sessão de treinamento, de explicação de protocolos de segurança. Apesar da importância desses protocolos nesse momento que vivemos, não é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Nesses dias juntos aqui, nessa nossa sequência de estudos, nós iremos olhar para outro tipo de protocolo de segurança. Não dado apenas pelo presidente ou por qualquer outra autoridade política ou da saúde, mas é um protocolo dado pelo próprio Deus. É isso mesmo. A orientação de não se contaminar. Ela não é recente, nem se iniciou agora com a pandemia mundial. Para que nós possamos perceber bem essa orientação, nós precisamos voltar lá no início. Eu te convido então
a fazer comigo uma viagem, um grande panorama pela história de Israel, para percebermos então de onde vem essa orientação, por que ela existe, por que não se contaminar. Essa orientação ela está firmada primeiramente na pessoa que a deu, Deus. É isso mesmo. Precisamos lembrar quem é o Deus que conduziu a história para que essa orientação faça sentido. A Confissão de Westminster, uma declaração muito conhecida, declara assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível. Continua. Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. E faz tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Diz mais, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá o inocente por culpado. É desse Deus que estamos a falar. É verdade. Nós poderíamos aqui listar novamente, falar de várias características de Deus, mas hoje eu queria destacar uma característica que engloba as outras. Deus é único. É isso mesmo. Quando falamos único, nós dizemos que não existe outro Deus. Podem existir homens, demônios, quem sabe homens, demônios, estátuas ou obras humanas, mas nunca um outro Deus. É verdade. Por ser quem Ele é, o único Deus, Deus exige, lembra disso, exclusividade. Foi assim desde o princípio. Isso não é recente. Deus, o único Deus, exige exclusividade. Foi assim desde o princípio. Olha lá, por exemplo, quando voltamos lá para o início e olhamos para a história da criação. Depois de criar o universo e todas as coisas, Deus nos criou como seres singulares. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua própria imagem e semelhança. Deus nos deu vida e essa vida estava estritamente ligada ao relacionamento com Ele. Não era simplesmente nos trouxe à existência. Deus nos deu o privilégio de termos um relacionamento com Ele. E nisso estava a verdadeira vida. Fomos criados por Deus e para Deus. Paulo, lá no Novo Testamento, em Romanos 11, ele expressa isso de maneira muito bonita. Ele diz, por Ele, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Deus nos criou para um relacionamento, lembra? Exclusivo com Ele. Deus nos criou e escolheu se revelar a nós por meio da sua palavra. Mas infelizmente, a contaminação começou. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós vemos o plano perfeito de criação de Deus, Deus criando todas as coisas, nos criando para um relacionamento com Ele. Mas no capítulo 3 de Gênesis, algo aconteceu. Satanás, o enganador, ele propôs um caminho diferente para o homem. O caminho de dar ouvidos, de valorizar, de obedecer a outro, senão Deus. O caminho da contaminação. Colocar outro no lugar que deveria ser apenas de Deus.
A partir daí, a humanidade ela entrou no que foi e para sempre seria a maior crise da sua existência. E calma, não estou falando da pandemia, do Covid, não. A contaminação do pecado. Romanos 3 diz, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. As pessoas se afastaram de Deus e se voltaram para si mesmas, para os seus desejos, para os seus ídolos. A história continua e nós vemos lá no capítulo 6 de Gênesis a história do dilúvio. Quanto mais a humanidade se multiplicava, mais se multiplicava a contaminação do pecado. No capítulo 6 nós vemos, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ora, a terra estava corrompida, contaminada aos olhos de Deus e cheia de violência. Uau! Contaminação total. O dilúvio nos tempos de Noé foi um aviso claro de que Deus exige exclusividade. Ele não se conforma com a contaminação. A boa notícia é que Deus, ele tinha um plano e ele agiria para intervir na situação humana. Andamos um pouco mais na história e vemos então a história de Abraão. Em certo momento da história, Deus chama um homem chamado Abrão, que depois se tornou Abraão. O tira do meio da contaminação dos seus ídolos e o separa para o abençoar e dele formar um povo exclusivo, separado da contaminação. Gênesis 12 diz assim, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Infelizmente, os descendentes de Abrão, Deus cumpriu sua promessa para com Abrão, mas os descendentes de Abrão que passaram a levar o nome do seu neto, Israel, eles seguiram um caminho de contaminação, até chegar à escravidão no Egito. Deus então interveio novamente. Deus interveio novamente na história. E nós andamos um pouco mais à frente e vemos a história do Êxodo. Deus usa o seu servo Moisés para libertar o povo do Egito e trazê-lo de volta à adoração exclusiva dele. Após a libertação do Egito, Moisés canta, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Deus age de forma maravilhosa. Expõe os falsos deuses do Egito à humilhação. Retira o seu povo de um ambiente de contaminação, para se dedicarem exclusivamente ao Deus verdadeiro. Mas o que acontece? Sim, a contaminação vem junto com o povo em seus corações, infelizmente. O que Deus fará? Deus exige exclusividade e por isso ele conduz o seu povo ao deserto para instruí-lo. Deus dá leis ao seu povo que deixam claro de que eles não deveriam se contaminar, não se contaminem. Em Êxodo 20, nós conhecemos os 10 mandamentos e lá Deus diz, não terás outros deuses além de mim. As leis de Deus, de maneira geral, demonstram o alto padrão dele e exigem do povo exclusividade total. Em Levítico nós lemos,
Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, Deus diz. Mas a contaminação do povo era muito grave. Uma situação que ilustra bem esse fato é que enquanto Moisés estava no monte lá recebendo as orientações de Deus, o povo não aguentou e logo se contaminou novamente. Olha só o que diz. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Uau, que tristeza. Deus exige exclusividade. E nessa ocasião o povo só não foi exterminado, só foi poupado por causa de uma súplica de Moisés e pela misericórdia de Deus. Essa exclusividade que Deus exigia, ela exige também confiança, ela envolve confiança total em Deus. Mas o povo estava contaminado. E ele reage com incredulidade. Por isso, ao invés de entrar na terra prometida por Deus a eles, desde Abraão, eles são levados a peregrinar no deserto por 40 anos. Nós vemos isso lá no livro de Números. No decorrer da história, Deus levantou e usou pessoas para exortar e encorajar o seu povo, para que não se contaminassem, não se contaminem. Pois Deus exige exclusividade. Foi assim com Moisés, por exemplo. Nós lemos lá em Deuteronômio 4. Tenham o cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo? Como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. E então Moisés continua dizendo: tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Não se contamine. Deus repete por meio de Moisés. Num dos trechos mais importantes do Antigo Testamento, conhecido como Shema, Moisés declara: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Continuando a história, chegamos num período conhecido como o período da conquista da Terra Prometida. Deus estava prestes a presentear o povo com a Terra Prometida, Canaã. Mas a bênção corria o risco de se tornar uma maldição por causa da contaminação. Aquela terra tinha nações cujo maior problema era a sua contaminação extrema com a idolatria. E isso era extremamente contagioso.
Lá em Deuteronômio 6 nós lemos: temam o Senhor o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Infelizmente, após possuir a terra, o povo não obedeceu totalmente a Deus, e a contaminação continuou. Que tristeza. O sucessor de Moisés, Josué, no fim de sua vida, ele expressa com palavras emocionadas o apelo ao povo. Palavras bem conhecidas, ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Bonitas palavras. O povo precisava ser lembrado de que Deus exige exclusividade. Não se contaminem. A história continua. E no que é chamado do período dos juízes, a verdade é que logo após a morte de Josué, o povo mais uma vez se contaminou e entrou no que é chamado de um ciclo de falhas. Um ciclo de falhas. Esse foi o período dos juízes. Um texto resume bem o que acontecia. Olha o que diz. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Uau, triste demais. Durante aquela época, as nações possuíam reis, as nações vizinhas, e a esses reis eles consideravam como autoridade, tanto política quanto espiritual. O propósito de Deus, que exige exclusividade, era que o seu povo tivesse a ele próprio como seu rei. Esse era um sistema teocêntrico. Porém, o povo contaminado olhou ao redor, as nações vizinhas, e decidiu que queriam um rei visível. Deus, com misericórdia e graça, permitiu que um rei fosse estabelecido. Entramos então no período do Reino Unido, dividido e depois cativo. 1 Samuel, capítulo 8, diz assim: E o Senhor lhe respondeu:
Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Palavras de Deus ao profeta Samuel. O primeiro rei então foi escolhido segundo o desejo do povo, Saul, e não fez o que agrada a Deus. Deus então levantou um rei segundo o seu próprio coração, Davi. Você já ouviu falar dele? Davi temeu a Deus e o reconheceu como único e exclusivo. No Salmo 138, escrito por ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses, que as outras nações dizem que são deuses, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Deus o abençoou e lhe fez promessas grandiosas. Mesmo assim, ele cometeu erros que trouxeram consequências para sua família e para o seu povo. Estava claro que a solução para a contaminação, ela não viria de uma pessoa qualquer. A salvação viria do próprio Deus, por meio de um descendente de Davi. Salomão, filho de Davi, recebeu sabedoria de Deus e teve um reinado próspero. Porém, infelizmente, abriu concessões e permitiu que a contaminação o corrompesse. Lá em 1 Reis, capítulo 11, há um relato da contaminação com a qual Salomão se envolveu. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Se contaminou. As consequências vieram após a morte, a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. No reino do norte, houve uma sequência de reis que não temeram ao Senhor e não o adoraram com exclusividade. Contaminação total. Apesar das mensagens de alerta enviadas por Deus por meio dos seus profetas, o povo não deu ouvidos. Um episódio bem conhecido é o confronto do profeta Elias contra os profetas de Baal. Elias desafia esses profetas para tentar fazer com que o coração do povo voltasse para Deus. 1 Reis 18 diz: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o teu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus,
e que fazes o coração deles voltar para ti. O caminho da contaminação levou o povo de Israel, o reino do norte, ao julgamento de Deus por meio da nação assíria. 2 Reis 17 diz assim: no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram um culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso, não se contaminem. É muito triste. Deus insistia, mas o povo não dava ouvidos. Triste, triste, triste. Do lado do reino do sul, Judá, alguns reis foram tementes ao Senhor, como Ezequias e Josias, e outros foram perversos aos seus olhos, se contaminaram. Profetas reafirmaram para esse povo também o desejo de exclusividade de Deus. Por exemplo, Isaías: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Deus permaneceu fiel às suas promessas feitas a Davi, mas as decisões de contaminação do povo também os levaram ao cativeiro babilônico. Em 2 Crônicas capítulo 36 nós lemos: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Uau! Que grande caminhada nesse panorama. Poderíamos continuar, mas vamos parar por aqui nesse nosso panorama histórico. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia por ter escolhido se contaminar. Você percebeu quão grave é isso? Por que então não se contaminar? Com certeza várias lições podem ser aprendidas com essa história, com a história da humanidade. Porém, eu gostaria de destacar 3, caminhando para o final do nosso tempo aqui. Primeiro, o Deus único exige exclusividade. É isso mesmo. O Deus único exige exclusividade. A criação revela que existe um Deus, e a história atesta isso. O único Deus verdadeiro, ele deseja se relacionar com a humanidade, conosco, e exige exclusividade. Ele não é apenas mais um, ele é o único Deus. Deuteronômio 4 diz: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Primeira lição: o Deus único exige exclusividade. Em segundo lugar, a humanidade, desde a queda, escolhe o caminho da contaminação. E esse caminho leva à condenação. Paulo resume a situação da humanidade desde a queda. Em Romanos 3 ele também diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.
todos se desviaram, se contaminaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Estamos contaminados com o pecado, caminhando rumo à condenação eterna. Paulo continua dizendo em Romanos 6:23, pois o salário do pecado, dessa contaminação, é a morte. Nossa solução não está num sistema religioso ou político. Não temos esperança em nós mesmos e em nenhuma outra pessoa comum. Isso nos leva à terceira lição que eu gostaria de destacar. A terceira lição é: apenas Deus poderia oferecer o remédio para a nossa contaminação. E Ele o fez em Cristo Jesus. Vendo a nossa situação, Deus agiu em amor e veio até nós. João 3,16 fala que Deus nos amou tanto, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, veio até nós. Jesus, Ele é o remédio, a solução para a nossa contaminação. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único remédio. Jesus é o Deus, o próprio Deus, que se fez homem, como vemos em João capítulo 1. Jesus é o único totalmente puro. Jesus torna puro o impuro. É interessante, por exemplo, em Lucas 5, uma situação em que Jesus encontra um leproso. E leproso era aquele que era considerado impuro pelo povo. E quando Jesus toca o leproso, ao invés dele ficar impuro, ele purifica o leproso. Só Jesus faz isso. E mais que isso, um pouco adiante ele diz que ele tem poder não só para purificar por fora, externamente, mas ele nos purifica por dentro. Ele perdoa os nossos pecados. Na verdade, Paulo coloca lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Sim, ele, o puro, veio e morreu pelos impuros para nos purificar, para nos perdoar os pecados. Só Jesus podia fazer isso. O sangue de Jesus, ele nos purifica e nos dá uma nova vida. Só Ele pode fazer isso. Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele exige exclusividade. Nós, pecadores, estamos contaminados e caminhamos para a condenação. Jesus Cristo é a solução, a única solução, e precisamos crer nele para receber o perdão do pecado, a purificação da nossa contaminação. Você já creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não o fez, hoje pode ser o dia para isso. Você pode orar aí onde você está. Você pode também pedir ajuda para o seu conselheiro ou para alguém, um crente que você conheça. Você pode orar reconhecendo a sua situação e colocando a sua fé, sua confiança somente em Jesus e no que Ele fez por você. Esse é o primeiro passo, um passo essencial para não se contaminar. Por que não se contaminar? Deus exige exclusividade. Nós escolhemos o caminho da contaminação e Jesus é a solução. Deus diz: não se contamine. Eu decidi não me contaminar. E você? Deus abençoe.
E é isso aí. Estamos no fim da nossa sessão do acampamento. Eu espero que você esteja aproveitando ao máximo essa oportunidade única que nós temos de ouvir a palavra de Deus nesse dia. Eu espero que essa palavra esteja transformando o seu coração de dentro, bem lá no fundo, para fora. Estamos ainda no nosso primeiro dia do acampamento e nós continuamos até domingo. E eu quero te convidar a prestar atenção em cada programação que vai acontecer ainda no nosso acampamento. Ainda pela manhã teremos o nosso tempo de hora silenciosa lá com os pequenos grupos. Teremos também as nossas sessões bíblicas, tanto pela manhã assim como pela tarde. E também teremos o nosso grupo de debates, onde vamos debater e vai ser maravilhoso, garanto eu. E aí no domingo continuaremos com a nossa hora silenciosa. E pela tarde teremos grupos de interesses com rapazes e moças. E pela noite, sem esquecer do nosso culto da fogueira. Sim, será maravilhoso o nosso acampamento. Então preste atenção na programação, não se desconecte, continue conectado conosco. E é isso aí. Sem esquecer que não acabou não. Ainda hoje, vai lá para o pequeno grupo. Um pequeno grupo onde estaremos debatendo sobre a mensagem que ainda falamos no dia de hoje. Seja animado, o acampamento está só começando. Vamos!